A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O Rio de Alegria está neste lugar. Nosso coração, e nos guarda.
de alegria está neste lugar. Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais um sábado aqui nos estúdios da Rádio Kairos, para o programa Psicologia em Foco. E hoje, dando continuidade aos nossos assuntos sobre o Outubro Rosa e falando sobre um tema que é tão importante e que todos nós devemos estar atentos para não somente pela nossa própria saúde, mas também para ajudar a outras pessoas, não é mesmo? Então hoje a gente continua falando, sobre esse tema. E eu já vou te convidando, para te compartilhando a nossa live aqui do Facebook ou no YouTube. Manda o link para os seus amigos, vai compartilhando, vai chamando o pessoal para nos acompanhar. Eu sei que tem muitos que também acabam, muita nossa audiência está pelo rádio, o pessoal vai ouvindo, mas enfim, aqueles que estão nos assistindo, aqui a Laís já está em sintonia conosco, nos assistindo. Um abraço, Laís, para ti. E façam isso, vão compartilhando que a gente alcança dessa maneira muito mais. A voz da rádio chega muito mais longe. A gente sabe que temos uma audiência muito grande, na Argentina, em muitos lugares por todo o Brasil, enfim, lugares que nós nem ao menos imaginamos às vezes, e a gente tem audiência, E isso nos deixa muito feliz. Hoje nós estaremos conversando sobre o tema como ter saúde mental diante do diagnóstico do câncer de mama. Então hoje eu vou estar trazendo um pouco desse assunto. E antes de nós iniciarmos, antes da gente ir para o louvor e antes da gente começar o assunto propriamente, eu quero te chamar a vir participar conosco hoje. A gente vai ter um movimento aqui no programa um pouco diferente, tá? Onde o que vai acontecer? De hoje até o final do mês, nós teremos 4 sábados ainda, Esse mês temos 5 sábados, então a gente já teve o primeiro. De hoje até o final, 4 sábados. Nesses 4 sábados, a gente vai estar fazendo um movimento de pontuação, de prêmios para você que é nosso ouvinte assíduo de todos os sábados. E quem não vai começar também a nos ouvir, nos assistir. Tá certo? Hoje, a partir de hoje, quem estiver participando conosco, mandando mensagem, mandando áudio, ligando, enfim, todo sábado a gente vai ter algumas orientações diferentes, vai estar somando pontos. Como assim? O que eu tenho que fazer? Então já vou explicar. No final, no último sábado, vocês vão concorrer a uma dúzia, tá? De facturas. Aí até o meu amigo aqui, Cléder, estava perguntando o que seriam as facturas, São argentinas, eu acho. Argentinos, não são uruguaios, são argentinos, que é tipo o croissant brasileiro, Então, lá do Vô James, vocês vão ganhar, quem participar no final dos 4 sábados, somar 1000 pontos, vai participar do sorteio de uma dúzia de facturas. Olha só que delícia, porque é muito gostosa aquelas facturas, gente, vamos combinar. Eu nem conhecia, mas achei uma delícia. Então, e durante os sábados, teremos também outras premiações, teremos brinde surpresa no final também. Mas para tudo isso, para ganhar, para participar, para participar, tem que, para concorrer, tem que participar do programa. Hoje, são 3 coisas que tu pode fazer para participar e já começar a acumular pontos. Primeiro, se tu mandar uma mensagem aqui para o programa, mas olha só, uma mensagem no WhatsApp, já vou estar falando o número. Essa mensagem é o quê? Para homens, para mulheres, mas vamos pensar e vamos trabalhar na questão da empatia com o paciente oncológico, ou aquela pessoa, que está passando por um momento difícil. Então, o que eu, e aí eu vou até chamar a atenção dos homens, os homens, assim, que tem as mulheres da sua vida, porque tem a mãe, tem a esposa, tem a namorada, tem filhas, irmãs, enfim, sempre tem. Então, vamos pensar assim, que mensagem eu poderia enviar para uma mulher, dessas todas que nós conhecemos, ou as mulheres também, para ajudá-las a lembrá-las da importância de fazer o exame, de
ter a sua rotina anual no ginecologista, de fazer, sempre estar acompanhando como está a sua saúde, não é? Fazer o preventivo, fazer mamografia, tudo de acordo com a idade, mas fazer os exames necessários, passar pelo médico. Então, como que nós podemos ajudar essas mulheres, lembrando elas da importância do cuidado com sua saúde? Então, mandar uma mensagem lembrando, estamos no Outubro Rosa, você já passou no ginecologista, já fez a sua consulta anual, já fez o seu exame? Não sei, mandar uma mensagem, não é? Então, mas aí você tem que mandar essa mensagem aqui, não é, para o nosso WhatsApp, dizendo, eu vou mandar essa mensagem, e aí tu vai escrever a mensagem, para tais pessoas. Não precisa até dizer o nome, mas eu vou dizer para minha mãe, para minha esposa, ou eu vou fazer isso. Como que eu posso ser um agente de transformação, de mudança, para levar essas mulheres à conscientização de que é necessário a gente ter o nosso acompanhamento anual de exames e de consultas. Então, tu pode mandar uma mensagem por escrito pelo WhatsApp, tu pode mandar uma mensagem de áudio dizendo, não é? E tu pode ligar aqui para o telefone da rádio e também, não é, dizer como que vai ser a tua atitude em relação a isso. De mandar uma mensagem, né, de maneira de lembrar as mulheres a fazerem isso, ou de eu conheço alguém, como que eu posso acolher, como que eu posso me colocar, não é, ali à disposição da pessoa para ajudá-la no momento difícil, se essa pessoa já estiver com diagnóstico, não é? Lembrando que existem homens também que, infelizmente, não é? Porque a gente diz, infelizmente, que adoecer é tão ruim, ninguém quer, nós não queremos para ninguém, mas existem homens que também adoecem, né, com câncer de mama. É bastante raro, mas acontece. Então, como eu posso exercer a minha empatia de apoio, de ajuda a essas pessoas? Então, uma mensagem incentivando as mulheres a buscar o exame, o seu controle anual, ou uma mensagem, de empatia, me colocando ali à disposição para ajudar, para apoiar, para ouvir, para fazer algo pelo outro que está passando por um momento tão difícil, que é ter o diagnóstico do câncer de mama, por ser uma doença tão, que já nos causa as memórias tão doloridas, tão tristes, que a gente sempre pensa coisas ruins a esse respeito, embora tenha um alto número de cura, graças a Deus, um alto número de cura, mas aí a importância do diagnóstico ser bem cedo, ser precoce. Então essas duas linhas aí de mensagem que você pode usar, ou de empatia, de colocar à disposição do outro, no lugar do outro, para ajudar quem está enfrentando um momento tão difícil, e na verdade melhor, ou uma mensagem para ajudar as mulheres a se conscientizarem da importância do cuidado com a sua saúde, tá certo? Então, quem mandar a mensagem por escrito vai ter 100 pontos. Quem enviar um áudio pelo WhatsApp vai acumular 150 pontos. E quem ligar vai acumular 200 pontos, tá certo? Então, recapitulando, mensagem escrita 100 pontos, mensagem de áudio 150 e mensagem de ligação 200 pontos, Porque ligar tem que valer mais, Porque não é todo mundo que vai querer ligar, então 200 pontos, tá certo? Deixa o teu nome, não esquece de mandar o nome, senão a gente não sabe de quem é, a gente não vai poder somar os pontos para ti, tá certo? E a gente vai acumulando nos 4 sábados. Quem no final de 4 sábados conseguir somar 1000 pontos ou mais, vai concorrer, tá bom? Então, vai participando, vai mandando tua mensagem, vai ligando. O número do nosso WhatsApp aqui do telefone é 3402 3303. 3402 3303. Vai participando, que a gente quer muito ouvi-los e saber, ver o que vocês vão fazer, tá certo? A gente vai para um louvor agora e já voltamos com a nossa programação aqui, falando sobre como ter saúde mental diante do diagnóstico do câncer de mama. Fique com o louvor, então.
tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. E voltamos aqui, dando continuidade ao programa Psicologia em Foco. E vai mandando a tua mensagem, vai participando,
vai mandando, vai convidando os amigos aí para estarem conosco aqui participando. Vamos movimentar. Certo, pessoal? Então hoje, né, falando aqui sobre como ter saúde mental diante do diagnóstico de câncer de mama. É uma situação bastante difícil, né? Como eu já falei, o adoecimento, a doença é algo que nos abala profundamente. Nós passamos por muitas situações difíceis, mas quando a doença ela nos alcança, é algo que desestabiliza muito, né, a família, a pessoa, enfim. Todos são alcançados e todos sofrem, não é, diante de uma situação assim. Ainda mais uma doença, né, como eu falei, uma doença séria, uma doença que já o simples falar sobre já assusta muitas pessoas, não é? Então, não tem como isso não provocar um desgaste emocional e físico. Físico porque naturalmente, não é? O corpo está adoecido. Então vai trazer um desgaste físico, mas também acaba alcançando e tendo um desgaste emocional, porque como enfrentar um momento assim que muda a circunstância da vida e, apesar disso, conseguir manter ainda um equilíbrio na sua saúde mental. Né? Então esse é o grande desafio, porque a gente sabe que a maneira como nós reagimos a essa situação, né, a essa adversidade é que vai fazer toda a diferença. E não só a adversidade nesse ponto do câncer de mama ou do câncer, mas a adversidade na nossa vida. Como nós reagimos, como eu reajo às adversidades na minha vida. E isso vai determinar o que vai acontecer a seguir. Vai ter uma grande influência. Porque ou eu me permito entrar nessa tristeza, nesse sucumbir diante dessa dificuldade, ou eu escolho lutar, ser otimista, ter fé, acreditar e olhar além ou depois da situação, da adversidade, da situação que nós estamos vivendo, das circunstâncias. É uma escolha, nós podemos escolher isso. Existem muitas coisas que nós não podemos, muitos fatores que nós não podemos controlar. Que você não pode controlar, que eu não posso controlar. Mas existem aqueles que nós podemos controlar. Né? E a maneira como eu vou olhar para a situação que eu estou enfrentando, eu posso controlar. Eu posso decidir se eu vou olhar de forma otimista, positiva, se eu vou olhar com fé, com coragem, com esperança, olhando para o que eu poderia aprender com essa situação, ou eu posso escolher olhar que não vai dar certo, que é o fim, que tudo não tem mais jeito, que só comigo que isso acontece. E aí, isso vai determinar como é que é a seguir os passos que eu darei, como serão os passos que eu vou dar a seguir, né? Porque vai determinar aquilo que nós focamos, onde eu coloco o meu foco, a minha atenção, é para lá que eu vou caminhar. Então, se eu olho só com um olhar negativo, pessimista, desacreditado, desesperançoso, eu vou caminhar nessa direção da desesperança, do sucumbir, do não dar certo, do negativo mesmo, né? Essa é a palavra. Então a gente precisa olhar e pensar. Claro que isso não é fácil, de repente quem está ouvindo pode dizer, mas enfrentar uma situação assim é muito difícil. É muito difícil, sem dúvida, não é fácil. Mas eu posso fazer com que mesmo em uma situação difícil, eu amenizar, eu filtrar um pouco, eu não trazer, além da situação, da circunstância que já é delicada, é difícil trazer mais coisas pesadas e colocar em cima. É como eu trazer mais uma pedra e colocar em cima ali, de uma pedra grande. Então eu vou colocando mais peso em cima daquilo que já está muito pesado. Então a gente precisa olhar e perceber assim, qual a maneira que eu estou olhando para essa adversidade. E isso eu estou falando tanto a pessoa que está enfrentando, como até mesmo quem está perto, próximo, que pode sim fazer a diferença e ajudar a essa pessoa a superar, pegar da mão, pegar essa pessoa para ajudá-la a suportar, a passar por essas adversidades. A gente infelizmente vê que muitas famílias, elas às vezes até mesmo como uma maneira de defesa, uma autodefesa, um mecanismo de defesa. Esposos, filhos e familiares, enfim, em torno, acabam agindo, tentando negar a situação e não
trazem o apoio, não acolhem essa pessoa, esse paciente, né? Considerando assim, lidando como se aquilo não tivesse o menor valor ou que não fosse nada, como se a pessoa estivesse, né, exagerando em alguma coisa a respeito da sua saúde. Então a gente precisa também lembrar que quem está perto, quem está próximo, a família, precisa acolher, precisa dar apoio, porque essa pessoa precisa da ajuda, precisa do apoio de quem está perto, precisa ser acolhido pela família, acolhida pela família. Se a família não é empática, não se preocupa, não apoia, não traz essa ajuda, vai ser muito mais difícil enfrentar e passar pela situação. Então, por isso da importância de nós termos empatia com o outro, nós termos empatia com aquela pessoa, com o nosso familiar, com o nosso amigo, porque a gente precisa ajudar, a gente pode ajudar muito e tem sim o que nós podemos fazer para contribuir naquele momento para a pessoa poder, né, enfrentar essa situação tão dolorida que é, né, a doença. Então, como eu falei, existem os fatores que nós podemos controlar, os fatores que nós não podemos controlar. E aí o que eu vou te dizer? Escolha o caminho menos dolorido, menos doloroso para conviver com a doença. Porque a doença, ela está ali, independente se a pessoa vai ter um olhar mais esperançoso, de fé, de esperança ou não. Então, qual é o caminho que tu vai escolher? Qual é a direção? Eu vou escolher aquilo que vai me levar para algo melhor, que vai me dar força, que vai me ajudar, me fortalecer, me levantar, ou eu vou escolher aquilo que vai me afundar cada vez mais diante de uma situação, né? E para isso eu anotei aqui algumas orientações que podem te ajudar. 5 pontos que eu trouxe para a gente estar falando, né, que pode te ajudar nesse aspecto, nesse sentido, né, de como enfrentar, de como passar. Que a gente sabe, como eu disse, né, há um número muito elevado de cura, graças a Deus, né? E então, se há cura, as pessoas passam e elas conseguem vencer, né? E a gente, só que existem maneiras de enfrentar. Algumas, como eu disse, que são mais leves e outras mais pesadas. E a gente deve escolher sempre o menos dolorido. Primeiro ponto, primeira orientação que eu vou te passar: compartilhe os seus sentimentos. Isso sempre, a gente já falou várias vezes em compartilhar, em falar sobre aquilo que nós estamos sentindo, não é mesmo? E nessa situação não é diferente. Compartilhar os sentimentos é importante. Por quê? Porque diante de um diagnóstico tão sério, é comum a pessoa ter medo, ter tristeza, raiva. Medo, o que vai acontecer? Eu vou morrer? O que vai acontecer com a minha vida agora? Como vai ser? Como eu vou conciliar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Vou conseguir ser esposa, ser mãe, ser filha, ser amiga e cuidar do câncer? Ou não? Medo do que virá, do futuro. Tristeza. Por que comigo? E revolta às vezes, questionamentos de fé. Por que comigo? Será que Deus existe? Por que Ele permitiu isso comigo? Por que sou eu? Por que é comigo? Eu sempre procurei fazer o melhor, ser uma boa pessoa. Por que eu estou passando por essa situação tão difícil? Então, tristeza. Raiva também, porque vem a tristeza e vem a raiva. Diz, por que eu? Por que comigo? Muitas vezes, muitas pessoas ficam com raiva do mundo, com raiva das pessoas, com raiva de Deus, das igrejas, enfim, porque questionam, porque se revoltam. E isso é natural de acontecer. Por quê? Porque a pessoa, ela se viu, de repente, diante de uma informação muito triste, muito dolorida naquele momento, e que ela não sabe como lidar. E ela passa por essas fases de tristeza, de medo, de raiva. E por isso a necessidade de compartilhar os seus sentimentos. E aí, como compartilhar? Aí vai entrar também a questão da gente
Ouvir sem julgamento. Porque nós, seres humanos, o que a gente mais gosta de fazer é julgar os outros, né? Porque eu sou sempre a pessoa que faz tudo certo, né? Faço tudo certo, o meu melhor, nunca erro. E aí quando o outro reclama ou quando o outro está com raiva, eu vou julgar. Nós adoramos fazer isso. Mas a gente precisa lembrar assim, ó, não é o momento disso. Ouvir sem julgamento. Ouvir. Nesse momento a pessoa precisa falar. Deixa ela falar que tá com raiva, que tá triste, que tá com medo. Se ela falar, vai ser muito bom, porque nem todos falam. Nem todas as pessoas falam. Então deixa ela falar. Escuta, só ouve. Fica ali disponível, seja pronto ao ouvir. Pronto a ouvir. E deixa a pessoa externalizar aquilo que está dentro dela. Outras pessoas, né, como eu disse, nem todos vão falar, mas quem fala, deixa eu estar disponível. Esteja disponível para isso. Acolha, né? Acolha, sem dizer, não faça isso, não faça aquilo, tu não pode fazer isso, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. Deixa a pessoa neste momento. É o primeiro momento, ela precisa colocar os seus sentimentos, aquilo que está dentro dela, não é? E existem maneiras para isso. A fala é uma que acontece bastante, mas nem todos. Existem métodos criativos também de autoexpressão. Mas o que é isso? Por exemplo, escrever, desenhar, pintar. Tem pessoas que começam elas desenvolvem nessas fases de sua vida, nesses momentos difíceis, desenvolvem habilidades, buscam talentos, descobrem talentos, buscam opções de coisas para fazer. Alguns vão fazer teatro, outros vão fazer aula de música, outros vão fazer pintura em tela. Tudo isso é uma autoexpressão. Eles estão expressando aquilo que está dentro de si, os seus sentimentos, suas emoções, de maneiras diversas, né? Então, é importante e ajuda muito também. Outra maneira muito interessante são os diários, registros escritos. Tem pessoas que se tornam escritores, vão registrando diariamente o que acontece nas suas vidas, aquele momento, as dificuldades, as superações, os medos, as angústias, tudo. Outros registram em diários mesmo, só para ter o registro. Outros escrevem crônicas, histórias, enfim. Mas a escrita é terapêutica. Eu sempre falo que escrever é terapêutico. E são esses momentos que as nossas emoções afloram, que a gente consegue escrever. Quando a emoção não vem, eu não vou escrever sobre uma emoção, eu até posso escrever, porque a gente tem recursos, não é assim, já estudou, já leu, a gente tem esses recursos, mas não vai conectar com o outro, porque não tem aquela emoção. Eu escrevo sobre um sentimento, sobre uma emoção, mas se eu só estou escrevendo de maneira cognitiva, eu não vai ter aquela emoção expressa nas palavras. Então vai ser um pouco mais frio essas palavras, esse texto, enfim. Mas quando a pessoa está passando por uma situação realmente que as suas emoções estão sendo mexidas, ela vai escrever com uma propriedade maior e isso vai conectar com outras pessoas, com quem lê, com quem ouve, com quem vai ter acesso àquela informação. Tá bom? Então, escrever também é uma forma que ajuda muito, é terapêutico. Eu, particularmente, gosto muito de escrever, gosto da arte e gosto de escrever. Então, eu gosto de desenhar, pintar, isso eu gosto muito. E gosto de escrever também, eu escrevo, né? Então, a escrita ajuda muito. Vai escrever que vai te ajudar com certeza. Segunda orientação. Adapte-se. Nossa, que palavra travou, hoje estou com a língua meio estranha. A nova realidade no seu tempo. Por quê? Porque a pessoa agora ela vai precisar se adaptar a essa nova realidade. É uma nova realidade de vida. É uma nova situação que ela está vivendo, que não era de antes. Agora existe algo na sua vida que vai fazer parte ali por um tempo, talvez. Vai passar mais tempo indo a médico, fazendo exames, tendo cuidado com a alimentação, tendo uso de medicamentos, uma série de coisas que até então não tinha, não é? Então precisa se adaptar a essa nova realidade. Como isso? Ajustar-se à realidade do diagnóstico, porque ela tem esse diagnóstico, agora vai precisar se ajustar para poder levar, não é, o tempo, que pode levar tempo, não é? Como eu falei, a gente não sabe por quanto tempo. Então esse diagnóstico
Talvez fique um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. A gente não sabe quanto vai demandar da vida dessa pessoa. Então, não se pressionar com nada. Então, é se adaptar. É ver assim, como que vai ser a sua rotina. Como eu lembro que eu falei agora há pouco. Médicos, exames, alimentação. Então, talvez se essa pessoa vinha numa sobrecarga com muita coisa, é provável que ela vai precisar abrir mão de algumas atividades, de alguns compromissos para poder focar mais energia, mais atenção na sua saúde, não é? Então precisa se adaptar a isso e não se pressionar, nem ela e nem a própria família, nem as pessoas próximas, sem pressionar o paciente. Terceira dica: mantenha-se conectada com a sua realidade. Olha só o quanto isso é importante, não é? Manter-se conectado com a sua realidade, com a sua identidade. Não é? A identidade é muito importante. Você pode se sentir desconectada de si mesmo, do seu eu interior, não é? E desejar se afastar. Desejar se afastar de si mesmo, desejar se afastar das pessoas, desejar sumir. Isso pode acontecer, mas é importante fazer algo e lembrar-se que a gente precisa estar conectado com a nossa identidade, com a nossa realidade de agora e não se afastar do nosso eu, né? Por conta de todas essas alterações corporais, que o corpo, possíveis, alterações que o corpo vem a sofrer, muitas mulheres elas querem se afastar de si mesmas, se afastar do seu eu interior, porque elas têm uma baixa de autoestima, tem queda nisso, a sua aparência, elas ficam preocupadas. Isso é muito importante, a aparência para a mulher, né? Então isso impacta muito na vida da mulher. Então é importante manter-se conectada com a sua identidade, resgatando a autoestima dessa mulher. E aí entra de novo também, como eu falei, o esposo, de expressar ainda mais o seu amor, mais o seu cuidado, incentivar, valorizar a beleza dessa mulher, que ela se sinta amada, que ela se sinta bonita, que ela se sinta admirada, desejada. Isso é muito importante. Para quê? Para valorizar a sua autoestima. Isso em todo tempo é bom e é importante, mas nesse momento em que a saúde física está fragilizada e que tem alterações corporais, físicas, a gente sabe, mais ainda precisa desse apoio. Então, atenção aos homens, aos maridos, isso é muito importante, não é? Porque com a queda da autoestima, a mulher, muitas vezes, ela acaba tendo uma aversão a si mesma, uma aversão ao seu próprio corpo. Muitas vezes, elas não querem mais sair de casa, elas não querem ir, se são convidadas para algum lugar, para um evento social, elas não querem, elas não querem mais, elas usam às vezes roupas grandes, maiores, e elas têm vergonha delas. Então a importância de buscar e destacar a beleza da mulher mesmo diante da doença, diante de um diagnóstico que ela tenha recebido, a importância. Por isso que a gente vê tanto trabalho voltado para essas mulheres, de valorização da beleza feminina, da autoestima, enfim, fotografias, desfiles, muitas coisas para destacar e valorizar a beleza da mulher, que a beleza da mulher, a beleza feminina, ela é muito mais do que simplesmente o seu corpo. Ela é muito maior do que isso, não é? Então é importante valorizar isso para manter essa mulher conectada com a sua identidade feminina, identidade de mulher, de esposa, não é? De mãe, de mulher mesmo, de profissional, enfim, para mantê-la conectada. Isso é muito importante, porque ela precisa ter o apoio para enfrentar essas possíveis alterações físicas que ela poderá ter que passar. Quarto ponto, quarta orientação: desenvolva técnicas para administrar o estresse diário. Por quê? Porque esses estresses, eles vão acontecer. A mulher, ela vai se sentir estressada, ela vai ter estresse em função de todas as alterações que ela sofre,
de todas as alterações que ela vai enfrentar nesse período. Então, é necessário ela aprender também alguma maneira, uma técnica de administrar esse nível de estresse. Para que esses estresses? Para que o nível não se eleve tanto, porque a gente sabe que o estresse, ele faz muito mal para a nossa saúde, para qualquer um de nós. E aí, para um paciente que já está fragilizado fisicamente, mais ainda vai ser o impacto do estresse. Então, por isso, é necessário que ela consiga também, sempre com a ajuda de amigos, da família, das pessoas que querem bem, administrar de uma maneira mais adequada, mais assertiva esse estresse, não é? Incluir uma sugestão, inclua na tua rotina, mulher, períodos que promovam bem-estar. Isso tanto pode ser um grupo com a família, com os amigos, com outras pessoas, como individual, como sozinha, não é? Depende de cada uma, depende do perfil de cada uma. Se a mulher, né, participar de grupos de mulheres que também têm o mesmo diagnóstico, vão participar de grupos, vão ter, não é, trabalhos, vão ter encontros, vão ter momentos que elas vão estar ali compartilhando suas angústias, suas alegrias, suas conquistas, suas dores, suas vitórias, daquelas que já conseguiram vencer a doença. Isso é muito importante, porque daí se ela olha que alguém venceu, que a outra venceu, ela também pode vencer. Então isso ajuda, motiva, né? E participar, assim, ter momentos, né, social também, tirar essa mulher, porque ela não comece a ficar se isolando demais e correr o risco de entrar com outras patologias, né, de saúde mental, como a depressão, por exemplo, né? Ou até mesmo sozinha, algumas gostam. Então, ter o seu momento ali de uma leitura, ter o seu momento de assistir uma série, um programa favorito, de ouvir uma música, um louvor, algo, se conectar com a natureza, fazer uma caminhada, ir para o meio do bosque, ouvir o som da cachoeira, das águas, enfim, seja o que for, mas incluir na sua rotina diária períodos que promovam o bem-estar. Aí cada um vai encontrar aquilo que lhe traz o bem-estar maior. E o último ponto, não é? Não se isole das pessoas. As pessoas que te querem bem, elas podem te ajudar a superar esses momentos difíceis. Fique atenta ao seu estado mental. Por quê? Porque se isolar, como eu falei, não querer mais sair de casa, não querer receber ninguém, não querer ver ninguém, querer ficar só no quarto sozinho, isolado, não vai ajudar. Então, as pessoas que te querem bem, elas querem te ajudar. Por isso elas querem te ver, por isso elas querem estar junto, por isso elas querem que tu venha até elas, saia de casa, tenha um momento social. Então se permita isso. Claro, talvez não vão ser todos os dias, não vai ser todos os dias. Mas em alguns momentos faça isso. Hoje eu não estou tão bem, ok, fica em casa. Mas não ficar só em casa, só no quarto, não fala com ninguém, não vê ninguém, não faz nada. Não. Existe vida. Então, enquanto existe vida, nós precisamos vivê-la da melhor maneira, mesmo com dificuldades. A gente chora, a gente fica triste, me acordei, estou num período triste e tal, mas aí vem a tristeza, mas eu não vou ficar nela, eu passei pela tristeza, mas eu vou enfrentar e vou ficar melhor, vai passar, vou fazer alguma coisa, e aí as coisas, né, se movimentam. A gente precisa resgatar em nós, né, a esperança, a fé, o otimismo, né, acreditando e sabendo que é um período de adversidade, mas que a gente vai passar, que a gente já está enxergando além desse obstáculo, né? E se outros conseguiram, eu também posso conseguir. Então, lembrar disso, né? Então, esses 5 pontos, essas 5 orientações que são muito importantes. E para encerrar, que já o nosso tempo já está aqui já esgotando, eu quero falar assim, que é uma pergunta e já vou responder brevemente. A terapia, ela pode ajudar no tratamento do câncer de mama? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque as pessoas pensam assim, tá, mas vai tratar do emocional se o problema é físico? Sim, mas muitas e muitas situações de pessoas que desenvolvem câncer de mama e outros tipos também, tem questões, traumas profundos, feridas emocionais profundas na sua vida e que não foram curadas, e aquilo ficou tão lá dentro, tão guardado, tão profundamente, que acabou adoecendo o corpo físico. Eu não estou dizendo que toda doença vem disso, mas muitas têm origem nisso, a partir de um problema, de uma situação, de uma experiência traumática na vida da pessoa, e aí leva ao adoecimento. Então
Então tem que curar isso também, e o apoio para esse momento, para a pessoa ter suporte, ter recursos, ferramentas pessoais sua para elaborar, para suportar, para superar, para passar por esse momento, para conseguir vencer esse momento, ter estrutura emocional, fortificar as suas emoções, para poder aguentar e passar de uma maneira menos doída, menos difícil. Então a terapia sempre vai ajudar, porque é um momento, é o lugar onde a pessoa vai ser ouvida, mais ouvido, porque o terapeuta ele tá mais para ouvir, não tá para ele ficar falando, e sem julgamento, sem crítica. Ela não pode falar isso, eu não. Às vezes o paciente diz assim, olha, é só aqui que eu posso falar sobre isso, porque lá na minha família, na minha casa, com os meus amigos, se eu falo, ninguém me entende. As pessoas me julgam e falam, ai, não fale isso, que horror, não pode. E a pessoa precisa, lembra que eu falei ali, compartilhar os sentimentos, precisa colocar para fora, para poder começar a enfrentar de uma maneira mais saudável essa situação tão difícil que está enfrentando. Então a terapia, ela ajuda sim, por isso tem tantos profissionais que se dedicam exclusivamente a pacientes com esse tipo de patologia. Então sempre vai ajudar, porque é um espaço de fala, e a cura vem pela palavra. O falar cura, por isso que a gente precisa falar. Se a gente não consegue ainda falar assim com palavras, oralmente, escreva, mas precisa sair, tá certo? Então hoje foi esse tema, a gente já 1 minuto aqui encerrando. Como eu falei, continue nos acompanhando esses 4 sábados, esses outros próximos 3 sábados, que esse programa já está encerrando. Nós estaremos trazendo algumas atividades aqui para vocês estarem participando conosco e falando sobre esse tema tão importante, que é o cuidado com as mulheres, o cuidado, a prevenção e a valorização sempre da saúde mental, da saúde física e dos cuidados com o nosso corpo, que é o que nos carrega para todos os lados, tá certo? Então, encerrando aqui nosso programa, obrigada hoje pela tua participação, por estar na audiência conosco. Aqui o pessoal que estava mandando bom dia. Deixa eu ver quem é que mandou aqui. A Bruna nos assistindo, a Rosemary, acho que é. Também dizendo bom dia, Então, bom dia a todos vocês. Gratidão por nos acompanharem, tá certo? E próximo sábado estaremos aqui, se Deus quiser, às 10 horas para mais um programa Psicologia em Foco. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem.